Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma noite aqui com o Senhor. Deus tem nos dado um domingo maravilhoso, graças a Deus. Hoje, dia 28 de agosto de 2022. E como tem sido bom esse domingo que o Senhor nos deu. Graças a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e o Espírito Santo que nos direcione, né, nessa leitura de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que nós passamos junto com o Senhor, junto com a nossa família, junto com todos os nossos irmãos ali na igreja. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez hoje. Muito obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas durante todo esse ano com essa leitura, Pai. Nós sabemos que cada um desses capítulos e versículos que nós vamos lendo, há um construir do Senhor na nossa vida, há uma edificação sendo feita pelo Senhor. E é disso que nós temos decidido fazer da nossa vida, Senhor, essa edificação para a tua morada, essa edificação para o teu templo, Senhor, para nós que sejamos verdadeiramente templos do Senhor, a tua morada, Jesus. Muito obrigada, Espírito de Deus, por escolher nos edificar, por escolher nos transformar de dentro para fora. Obrigada, Jesus. Continua, Senhor, durante esse ano, finalzinho já de agosto, Pai, início de setembro nós estamos. Continua ministrando as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, nos ensinando a Tua palavra. É isso que nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje a nossa leitura é curta e extensa ao mesmo tempo. Como assim, Elisângela? Hoje a gente tem o capítulo 50 e o 51 só de Jeremias para ler. Só que os dois capítulos são bem extensos. Então a gente vai lendo e conforme for eu já vou parando e vou falando, né? Para a gente tendo um certo entendimento do que Deus está então ministrando para nós. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Vamos lá então. Jeremias capítulo 50. É o nosso início aqui. Diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anuncie e proclame entre as nações, ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada, digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Gente, me perdoa, esse horário geralmente o pessoal do clube de moto que tem aqui pertinho da minha casa, eles começam às vezes a ir embora, né? Então se vocês ouvirem o barulho de moto aí no fundo do vídeo, me perdoem, né? Eu sempre faço a leitura nesse horário e aí acaba calhando deles estarem indo embora ou chegando alguma moto e faz esse barulho aqui para nós. Versículo 4. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor, numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim, a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha salta no pasto e relinche como os garanhões,
Sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhe deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham o arco, atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo, e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode, persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. Pois o soberano Senhor, o Senhor dos Exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venha contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou do seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco, acampem-se de todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar, retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos Exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada, a arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes e seus sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados, uma espada contra as suas águas. Elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis.
Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nem homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e os muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu o relato sobre eles, as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher que está dando à luz, como um leão que sobe da mata do Jordão, em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Não parei porque o texto ele é contínuo mesmo, né? Deus está falando o que ele vai fazer contra a Babilônia e contra os babilônios, porque eles se tornaram arrogantes, né, com todo o seu domínio, com todo o seu poder, os reis da Babilônia, no caso, o pai de Nabucodonosor, que já estava no poder no início da Babilônia, depois Nabucodonosor, depois o seu filho Belsazar, né, na verdade seu neto, porque seu filho Evil-Merodach, ele governa por muito pouco tempo, né? Ele é morto numa emboscada, e aí depois Belsazar, seu neto, é que toma o poder, e aí vai perder o poder, porque o Senhor está olhando para essa arrogância deles de achar que eles são realmente os donos de toda a terra. Eles se acham os todos poderosos, né? Eles acham que ninguém vai conseguir abatê-los. E o Senhor já tinha dito que haveriam nações que viriam e sim fariam justiça contra esses opressores do seu povo, contra Israel. Então, nesse momento, o Senhor está falando através de Jeremias o que ele vai fazer com a Babilônia. Há uma justiça, há um juízo declarado sobre a Babilônia e sobre o povo que ali reside. O Senhor trará de volta Israel, e é por isso, né? Ele vai fazer com que a justiça dele seja feita ali na terra da Babilônia contra toda essa opressão. Jeremias 51, vamos ver. Muito provavelmente está dando continuidade nesse texto. Assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus. O Senhor dos exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel, fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia será um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamente-se por ela. Consigam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado a Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixe-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor excitou o espírito dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam um sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia.
Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, com certeza a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e arrogantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalos e cavaleiros, com você despedaço carros de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você eu despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra será cortada, sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, com um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para combate contra ela, os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas, a força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após o outro, e um mensageiro sai após o outro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade da Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leãozinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesac será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado.
Que horror! A Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem nem tenham medo. Quando ouvirem rumores na terra, um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacaram, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembre-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nossos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada, as suas altas portas serão incendiadas, os povos se exaurem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraias: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em alta voz. Então diga: o Senhor, ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Então, Jeremias 50 e 51 é um grande decreto, uma grande profecia, uma grande palavra, né, sobre tudo que vai acontecer com a Babilônia e com esse reino do norte novamente, que vem agora para destruir também a Babilônia, esse grande império. Então a Babilônia era um sistema, né, gente? Nós sabemos que a Babilônia não significa simplesmente uma cidade, um governo, né? Mas significa toda uma nação, toda uma conquista que o Senhor permitiu outrora sobre as nações que estavam ali. Era uma maneira de Deus trazer juízo, mas tempos e outros tempos viriam com outras nações, de outras formas, e o Senhor já tinha mostrado isso para Isaías, já tinha mostrado isso para Jeremias, já tinha dado parte dessa revelação para Daniel, e aqui o Senhor está dando desfecho da Babilônia, desse reino que até aqui tinha se tornado uma grande potência. A Babilônia, ela inicia basicamente seu início de conquista
no ano 500 e... Não, acho que um pouco mais. Deixa eu ver a data exata aqui, gente, peraí. Início Império Babilônico. Eu me lembro ao certo. 626. Então, a Babilônia começa as suas primeiras conquistas no ano 626. Então, a gente está lá em Isaías, tem outros profetas, né, falando, profetizando para Israel sobre essa tomada, né, da desobediência que a gente leu tudo aqui, e que esse reino do norte viria e levaria cativo, né, Israel. Eles iriam para o exílio durante 70 anos. E então Israel realmente é tomado em 586, a gente viu. Então 626, 616, 606, 596, 586, 40 anos, né? É o início aí da real destruição de Jerusalém após o Império Babilônico surgir. Então tem 40 anos que o Império da Babilônia já está em ascensão, quando eles realmente destroem Jerusalém. E aí, depois disso, passam-se basicamente um século, né? Um pouquinho menos de um século, ou provavelmente um século, 100 anos. No ano 539, nós temos aqui o início da derrocada, né? O início do declínio, então, do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Eles que nós vamos ver a partir de amanhã entrando aí no cenário. O Senhor vai começar a mostrar essa conquista, né, do Império Medo-Persa sobre a Babilônia e sobre todos os outros territórios que a gente vai começar a ver, tá bom? Então, nossa leitura terminou aqui. Como eu falei, a leitura era bem extensa, mas é um decreto, né, sobre a Babilônia, então não ficou tão difícil de entender como vai ser, qual o motivo, né, de tudo isso estar acontecendo na Babilônia. É pela sua arrogância, por eles acharem que eles são os maiores, que eles são os donos da terra, e o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Então ele não vai dividir a glória dele com esse anticristo que é a Babilônia nesse momento aqui da história. Amém? Então amanhã a gente continua aí no finalzinho, tem o grande banquete que Belsazar dá, e Daniel entra com a visão de Daniel 5, e em seguida a gente começa então a ver essa tomada, né? Essa outra potência mundial que começa a aparecer aqui, que é a Pérsia, né? Os Medo-Persas, que começam a invadir e tomar o território. Amém, gente? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, ótimo término de domingo. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa mais uma semana e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, para fazer nossa leitura, tá bom? Deus abençoe.